Aula T1 Conservação de energia. Conservação de energia. Então, na aula de hoje, nós vamos tentar entender como o princípio de conservação de energia mecânica pode ser aplicado para compreender o lançamento de satélites, sondas espaciais e também o conceito de buraco negro. Então, primeiro, o lançamento de satélites. Quando o satélite é lançado, ele aumenta a sua energia cinética e potencial. Então, no solo, ele está em repouso, está girando junto com a Terra, ele tem uma energia cinética muito pequena, que está relacionada ao seu movimento, porque ele acompanha a rotação da Terra, e ele tem uma energia potencial gravitacional menor, porque ele está mais próximo do centro da Terra. Então, essa energia potencial em módulo vai ter um valor maior, mas ela é negativa. Então, a energia potencial aumenta quando ele é lançado e também ele precisa ganhar velocidade, aumenta a energia cinética. Então, o trabalho realizado sobre o satélite é, no mínimo, igual a esse incremento de energia cinética e de energia potencial dele. Então, o exercício a seguir, vamos tentar entender isso um pouco. Então, exemplo. Um satélite massa 512 kg está na superfície da Terra sobre a linha do Equador e será colocado em órbita a uma altura h de 200 km. Lembrando que a massa da Terra é de 5,98 vezes 10 na 24 kg e que o seu raio é de 6.378 km, vamos determinar, primeiro, a energia potencial gravitacional do satélite na superfície da Terra. Então, a energia potencial gravitacional ela é dada pela equação menos a constante gravitacional universal vezes a massa do planeta vezes a massa do satélite dividido pelo raio, ou seja, pela distância entre o satélite e o centro do planeta. Então, os dados que nós temos. A constante gravitacional é 6,67 vezes 10 a menos 11, a massa da Terra, 5,98 vezes 10 a 24, e a massa do satélite, 512. O raio da Terra foi convertido em metros, por isso 6.378.000 metros. Multiplicando tudo isso aqui, então 6,67 expoente menos 11 vezes 5,98 expoente 24 vezes 512 dividido por 6.378.000 me dá uma energia potencial gravitacional de 32 bilhões então está aqui 32 bilhões 19 milhões 646 mil. Eu vou dividir isto por um milhão para converter em megajoules. E eu vou ter uma resposta de 32,019 megajoules. Então, essa é a resposta para o exercício. Ela é negativa por causa do menos que faz parte da equação. A pergunta B. A energia cinética do satélite na superfície da Terra. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2, ou seja, 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Então, na superfície da Terra, a velocidade vai ser 2π vezes o raio da Terra, dividido pelo período de rotação da Terra, que são 24 horas. Então, substituindo esses dados, a massa do satélite, 512, dividido por 2 por causa desse 1/2, vezes 2, vezes π, vezes o raio da Terra, 6.678.000, dividido por 86.400. Isto aqui são 24 horas convertidas em segundos. Então, essa velocidade tem que ser elevada ao quadrado. Então, vamos fazendo as contas. Vou abrir parênteses. 2 vezes o
π vezes 6.378.000 dividido por 86.400, fecho parênteses, eleva ao quadrado, multiplica por 512 e depois divide por 2. Então, eu tenho aqui uma energia de 55 milhões de joules, ou seja, 55,1 megajoules. A pergunta C. A força gravitacional que atua sobre o satélite em órbita. A força gravitacional, nós estamos lá na unidade de astronomia, constante gravitacional vezes a massa dividido pela distância entre o satélite e o centro do planeta elevado ao quadrado. Quando ele está em órbita, a distância entre o satélite e o centro do planeta vai ser o raio da Terra mais a altura na qual o satélite vai orbitar. Então, substituindo essas informações na equação, eu vou ter 6,67 expoente negativo 11 vezes 5,98 expoente 24 vezes 512 dividido por 6.378.000 mais 200.000 elevado ao quadrado igual. Então, deu uma força de 4.719,64 newtons. E a aceleração centrípeta quando o satélite está em órbita. Então, eu sei que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E no caso de um satélite que está em órbita, a força centrípeta é a força de atração gravitacional que a Terra exerce nele. Então, isolando aqui, eu vou ter que a aceleração centrípeta é esse valor da força gravitacional dividido pela massa do satélite. Substituindo, então, vamos ter o 4.719 newtons dividido por 512, e isto resulta numa aceleração centrípeta um pouco menor que a aceleração da gravidade na superfície, que é de 9,218 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, então, descobrir a velocidade orbital do satélite. Então, retomando as aulas de astronomia e de momento circular, eu sei que a aceleração centrípeta vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, definição de aceleração centrípeta. Isolando, eu vou ter que a velocidade vai ser a aceleração centrípeta vezes o raio da órbita, que é o raio da Terra mais a altura que o satélite vai orbitar, e como está quadrado a velocidade, tirei a raiz. Substituindo os dados que eu conheço, a aceleração centrípeta, que nós acabamos de calcular, raio da Terra e o raio da órbita, que são dados nos exercícios, então eu vou ter que 9,218 vezes o raio da Terra, 6.378.000 metros, mais 200 quilômetros, igual. Então, aqui eu tenho produto, preciso tirar a raiz deste valor, e eu vou ter que a velocidade do satélite é de 7.786,94 metros por segundo. A pergunta F. A energia cinética do satélite em órbita. Então, a energia cinética é um meio de massa vezes a velocidade ao quadrado, considerando aqui a velocidade da órbita como velocidade final. Substituindo, então tem que levar a velocidade ao quadrado, multiplicar pela massa do satélite, 512, e dividir pelo 2, que é da forma de energia cinética, e eu vou ter uma energia cinética de 500 milhões, aliás, de 15 bilhões de joules. Então, em notação científica, 1,55229
dividido por 1 milhão, eu vou ter 15.522,8 megajoules de energia cinética. A pergunta G, a energia potencial gravitacional do satélite. Então, a mesma equação da energia potencial gravitacional, só que agora a distância entre o satélite e o centro do planeta vai ser o raio da Terra mais a altura. Substituindo os dados, 6,67 expoente menos 11 vezes 5,98 expoente 24 vezes 512 dividido por, abre parênteses, 6.378.000 mais 200.000, fecha parênteses, igual, eu vou ter uma energia gravitacional final de menos, por causa da equação que é negativa, 3,10458 joules, dividido por 1 milhão, vão ser, então, 31,45 megajoules de energia cinética. A energia potencial gravitacional. A pergunta H, o trabalho feito sobre o foguete para colocar o satélite, feito pelo foguete para colocar o satélite em órbita. O trabalho é a variação da energia, então energia final menos energia inicial. No final ele tem energia gravitacional e energia cinética. No início ele tem energia gravitacional e energia cinética. Usando os valores em megajoules, facilita um pouco as contas. O trabalho vai ser, então, a energia gravitacional final, 31.045,8 megajoules, mais a energia cinética final, 15.522,9 megajoules, menos 32,019, então aqui ficou mais porque a energia gravitacional inicial era negativa, e menos a energia cinética inicial, que até poderia ser desprezada, porque em 31, 15.000, 32.000, 55 megajoules não é um valor muito significativo. Tá? Então, se eu não considerasse energia cinética inicial, o resultado final com 3 algarismos permaneceria o mesmo. Somando tudo, então 31. Vamos começar pelo positivo. 32.019,4 menos 55,1 mais 15.522,9 menos 31.045,8, eu vou ter um trabalho de 16.441,1 megajoules. Bom, nós estamos acostumados com a ideia de que se eu pegar um objeto e jogar para cima, ele cai. Até tem um ditado popular que diz que tudo que sobe, desce. Mas em astronomia isso não é verdade. Existe uma velocidade mínima que, se ela for atingida, o objeto não volta para a Terra. Essa velocidade é conhecida como velocidade de escape. Então, quando uma sonda espacial é projetada para viajar aos confins do Sistema Solar, ela, quando está na superfície da Terra, ela tem uma energia potencial gravitacional que é negativa. Então, se ela é lançada e receber energia cinética suficiente para que a sua energia total seja zero, ela não vai mais voltar. Então, quando a energia cinética é em módulo igual à energia potencial gravitacional, a gente vai dizer que a sonda atingiu a velocidade de escape. Então, vamos resolver um exercício um pouco para entender isso. O exemplo que eu escolhi tem a ver com a Voyager 1, que é a primeira sonda espacial que foi lançada pela NASA
em 5 de setembro de 1977 para estudar os planetas Júpiter e Saturno, e depois ela deveria seguir para os confins do Sistema Solar, para sair da zona de influência do vento estelar do Sol. Então ela foi lançada, ela tinha uma massa de 701,9 kg, foi lançada em 1977 e chegou ao seu destino em 2 de setembro de 2013. Então isso deu aí 40 e pouco, 77, 23 mais 13, 36 anos de viagem. Então, o primeiro exercício. Qual é a energia potencial gravitacional na superfície da Terra? Então, usando a equação da energia potencial gravitacional, eu vou substituir os dados. Então, constante gravitacional, massa da Terra, massa da sonda, dividido pelo raio da Terra. Resolvendo essa equação, eu vou encontrar uma energia gravitacional de menos 5.416 vezes 10 na 10 joules. Não fiz a conta na calculadora, que vocês já viram como é que se resolve. Aí, em cima disso, qual deve ser a velocidade mínima de lançamento, isso é a velocidade de escape, de uma sonda que vai sair da influência do campo gravitacional da Terra? Então, ela tem que ter energia total zero, isso é, energia cinética mais energia gravitacional vai ser igual a zero. Então, a energia cinética, massa vezes velocidade de escape, que eu quero saber, que é essa velocidade mínima elevada ao quadrado, dividido por 2, vai ser igual a menos a energia gravitacional. Substituindo os dados, a massa 721,9 vezes a velocidade de escape ao quadrado, dividido por 2, e menos 4,5416 vezes 10 na 10 ficou positivo. Então, agora eu vou fazer 2 vezes 4,5416 expoente 10 dividido pela massa da sonda 712,9, e aí eu tenho que tirar a raiz e eu vou ter uma velocidade de 11.000 dos 11.183, aqui 11.287, alguma coisa eu copiei errado quando fiz a conta para montar o exercício. Então essa é a velocidade de escape. Mostrar que a velocidade de escape não depende da massa do satélite. Então, se eu isolar aqui energia gravitacional igual a menos, a energia cinética igual a menos energia gravitacional, substituindo, eu vou ter massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 igual a g vezes a massa do planeta vezes a massa do satélite dividido pelo raio. Então, eu posso simplificar as duas massas e aí isolar a velocidade de escape, que vai ficar 2 vezes a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta. Então, essa é uma característica de cada planeta. Para terminar a aula, eu vou falar então de como é que surge a ideia do buraco negro na astronomia. Então, em 1905, o Einstein apresenta a teoria da relatividade, onde uma das hipóteses básicas é que nada pode ultrapassar a velocidade da luz no vácuo, que é de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Em 1916, Karl Schwarzschild, trabalhando com essas equações, aplicou esse conceito às equações de campo do Einstein, e aí ele concluiu que nada deveria ter corpos que, se não pode ultrapassar a velocidade da luz, nada teria uma velocidade de escape tão grande que nada poderia, que nem mesmo a luz poderia escapar desses corpos. Então, usando essa ideia, nós vamos ter que, no lugar da velocidade de escape, colocar a velocidade da luz, que é normalmente representada pela letra C minúscula. Então, a velocidade da luz vai ser igual a aqueles dados que estão dentro da velocidade de escape. Então, o 2 seria 2 da equação, a constante gravitacional,
a massa do planeta ou da estrela e o seu raio. Nessa equação, nós podemos então isolar o raio e nós vamos ter que o raio vai ser 2 vezes a constante gravitacional, vezes a massa do astro dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então, esta é a equação do raio, que o raio calculou, Schwarzschild calculou, conhecido como raio de Schwarzschild, o raio do horizonte de eventos. Então, não é que ali seja um limite sólido. O que acontecer para dentro desse raio não poderá nunca ser observado. Se permanece, a luz não vai poder sair de lá, então nenhuma informação vai sair de dentro deste espaço que está para dentro do horizonte de eventos. Então, só para ter uma ideia, usar a equação de Schwarzschild e determinar o raio do horizonte de eventos para uma massa de 5,98 vezes 10 na 24 quilos, então a massa da Terra. Então, a equação do raio de eventos, substituindo, eu vou ter 2 vezes 6,67 expoente negativo 11 vezes 5,98 expoente 24 dividido por 3 expoente 8 elevado ao quadrado, deu um raio de 0,0088636 metros, ou seja, 8,86 milímetros. Então, se eu considerar o dobro disso, eu vou ter 17,7 milímetros de diâmetro. Isso significa que se a massa da Terra pudesse ser compactada dentro de uma bolinha de gude, a Terra viraria um buraco negro. E a letra B, o raio de horizonte para uma massa de 1,989 vezes 10 na 30 quilos, que é a massa do Sol. Então, mesma equação, substituindo os dados, a conta vai ser a mesma. A única questão que eu vou mudar, ao invés de multiplicar a massa da Terra, eu vou multiplicar pela massa do Sol. E aí a resposta vai ser de 2.948,14 metros. Então, se o Sol pudesse ser compactado dentro de uma esfera de raio 2.948 metros, o Sol também viraria um buraco negro.